Gerson, pode comemorar, nação. Gerson é do Mengão. Segundo o empresário do Gerson, sim, o pai dele, o Marcão, em contato com o Júlio Miguel Neto, confirmou que na terça-feira passa mais detalhes, mas que já pode contar que o Gerson é do Mengão em definitivo. E aí a minha pergunta para o Alan e para todos vocês aí do outro lado da telinha é a seguinte: nação, tá feliz? E segundo as informações que a gente tinha com relação à negociação, e foi muito discutido, principalmente aqui no Zona Rubro-Negra, até com a participação do próprio Júlio Miguel Neto, né? Sobre os valores. Tudo bem para vocês? Se fechou naqueles valores que foram mencionados? Tudo certo? Estão felizes com a conclusão dessa negociação? E o que a gente pode esperar do Gerson a partir de então? O que vocês acham? Como o Gerson encaixaria nesse time do Mengão? Alan, a palavra é contigo. Vamos lá. Enquanto eu tento aqui falar com a rapaziada, Perrotinha, passa uma mensagem pro Julinho aí, ver se ele quer entrar. E aí, eu vou defender o Júlio. O post do Júlio não crava a chegada do Gerson, não afirma. Ele apenas, em conversa com o Marcão, que é o pai do Gerson, que também acaba empresariando a vida do atleta. Eu não sei quem assistiu a chegada do Gerson ao Brasil, o retorno, né? O Marcão acabou falando ali pro Paparazzo, pro próprio Júlio. Mandar um abraço também pro... Pô, tá sempre com o Júlio lá, cara. Caralho, meu brother. O Jonas, do canal dele também. Então, o Jonas estava fazendo live e, né, mediante a isso, o Marcão acabou antecipando que o desejo era muito grande, que no Brasil só jogaria no Flamengo, que o Gerson ama o Flamengo, quer voltar ao Flamengo. Depois disso, o Marcão, pai do empresário, né, também teve no podcast lá no Barba, né, que é muito melhor fazendo podcast do que brigando no aeroporto. Então, fica um abraço para ele aqui também, né? Acaba falando também um pouquinho mais, dando a entender que estava tudo muito próximo. O Júlio foi o cara que antecipou, né? Antes de todos falarem, o Júlio já havia recebido a notícia de que havia possibilidade de um retorno do Gerson, dado a insatisfação do atual treinador do Olympique de Marseille, e parece que o entreveiro que os dois tiveram, né, é o que afastou qualquer chance, qualquer possibilidade do Gerson permanecer lá pela França. Então, tudo isso, né, de rumores foi ganhando corpo, né, e ao ponto que nós estamos hoje, que eu entendo que ainda não possa ter nada acertado. Só que os valores, pelo que está sendo dito aí, estão mais próximos. Assim, a equipe do Olympique de Marseille vai permanecer com um percentual do jogador. Não sabemos o percentual. Oi? Coringa de volta ao Flamengo? Mas quem postou isso, Ricardo Perrota? Deco SRN Oficial. Deco, nosso amigo também. Olha, agora até o Deco fudeu. Agora tá todo mundo gravando. Enfim, eu, Alan, como a gente costuma fazer aqui no canal Zona Rubro Negra, vou aguardar um anúncio oficial do Clube de Regatas. Só que parece que, assim, devem ter chegado a um entendimento, isso é positivo, pelo que trouxe, né, o Júlio Miguel Neto. O Olympique de Marseille vai permanecer ainda com o percentual do atleta. O Flamengo deve ter aumentado um pouquinho os valores para poder repatriar o jogador. Perrota é um baita jogador, volta para ser titular absoluto do Flamengo. Para mim, ele vai jogar na segunda ali, né, como segundo homem de meio de campo ali, como segundo volante. Ele não entra para jogar como meia, apesar de ter jogado com o São Paulo mais adiantado. Eu espero, entendo que o Gerson deva jogar como segundo volante. E aí, os demais que briguem para saber quem jogará ao lado dele. Se vai ser o João Gomes de primeiro, o Thiago Maia de primeiro, né? O nosso Eric Pulgar de primeiro, e o Vidal vai permanecer no banco. A única coisa que eu posso afirmar a vocês aqui, o que já seria difícil para o senhor Vidal em 2023, se confirmando essa chegada do Gerson, ele vai multiplicar por 10 ao nível de dificuldade para que ele possa ser o titular dessa equipe. E tendo um jogador como o Vidal no banco de reservas, para o Flamengo é até positivo. Eu não sei se o Dorival vai conseguir administrar, né, essa seara. Por quê? Porque trata-se de um jogador com personalidade forte, trata-se de um jogador de nível Europa, e o Dorival vai ter que ter cancha e vai ter que ter muito tato para conduzir essa situação. Porque, para mim, Perrotinha, o Gerson volta para ser meu titular absoluto. Seja bem-vindo, isso se confirmando. Grande Coringa, você que é um jogador que já fez história com a camisa do Flamengo, e torço
para que continue fazendo. Temos muitos títulos a disputar, muitas vitórias ainda a conquistar, e nada melhor como você reforçar o nome na história do Flamengo, apresentando mais títulos. Então, que essa notícia do Gerson seja confirmada o quanto antes, Perrotinha, mas, ao que tudo indica, parece que só a partir de terça-feira, né? O Marcão deixou isso subentendido aí para o Júlio. Mas posso te falar? Até o Leandro Gerácio, eu também já tinha tido esse feedback aqui pelo WhatsApp também nos grupos, tá? O Júlio estava ao vivo no canal dele nesse exato momento, tá? Até estava com o Castanha, nosso colaborador aqui, que trabalhava aqui com a gente, e ele cravou, tá? Disse que já está fechado, não é. Terça-feira, mais detalhes, assim, mas a verdade é que já, segundo o Júlio Miguel, mandei aqui para ele até o link da live, etc., mas ele ainda não viu, não. Mas segundo o Júlio, e até alguns amigos nossos aqui, por exemplo, o Leandro Gerácio, já mandou aqui para mim também, ó, o Júlio, na live, cravou que é do Flamengo, tá? Então, pronto. Então agora vai ser em cascata, galera. Júlio cravou, ele vem, né, tendo um nível de assertividade maior. Ele foi o primeiro a detalhar. Tem sim, ficou provado, um nível de intimidade, de amizade com o pai do atleta, que é o Marcão, muito grande. Então, se o Júlio está cravando, por mais que eu ainda tenha aquele 1% ainda, né, de dúvidazinha, aquele 1% maroto, eu aguardo o Flamengo anunciar. Agora vai ser enxurrada de youtuber aí, jornalista, dando como concluído, como fechado a contratação, né, ou a repatriação do grande Gerson, do nosso grande Coringa, ao Clube de Regata do Flamengo. Você estava falando que o Gerson volta e deve assumir como segundo volante do Flamengo. Portanto, quem sai? Thiago Maia? É isso para você? O Gerson já chega realmente titular, Thiago Maia sai de campo, Gerson assume, e aí eu vou fazer também uma pergunta para você. Para muitos, inclusive eu estava pensando isso com alguns amigos meus hoje, aqui no Rio, que é... Meus amigos falam muito sobre isso. O Flamengo é um time muito foda e que para eles tem um defeito. Principalmente os tricolores me falaram sobre isso, isso me incomodou. Que foi, o Flamengo marca muito mal. Com a chegada do Gerson, você acha que o Flamengo ganha ainda mais poder ofensivo e qualidade, né, técnica, né, provavelmente, mas você vê o Flamengo perder pegada de marcação e ainda mais isso que os nossos adversários sonham, que é ter espaço e ter um time que não tem pegada na marcação? E só para complementar, cada vez mais dependente de um João Gomes, por exemplo, que é o nosso único jogador que morde? Então, eu acredito que não, Perrotinho. Eu acredito que assim, vamos pegar e vamos voltar ao time de 2019, que era um time que jogava muito compacto, conseguia preencher bem, né? Só que a gente jogou com o Arão. A dupla de volância do Gerson era o Arão, que também era meio morcego, que era meio desligado. É verdade que em 2019 nós tínhamos, né, o Jorge Jesus, que era um inconformado por natureza, que dava pressão o tempo todo à beira do campo ali, para que eles pudessem preencher os espaços de forma correta, para que eles pudessem, né, recompor o quanto antes o setor de cada um deles. Então, quem sobra para mim nesse time, infelizmente, é o jogador que eu gosto muito, é o João Gomes. Porque o João Gomes, quando joga ao lado do Thiago Maia, ele joga de segundo volante, não de primeiro volante. E o Thiago Maia terminou a temporada, Perrotinha, né, jogando bola, surpreendendo a todos nós rubro-negros. Então, é verdade também que a leitura que eu faço é que o João Gomes permanecendo, coisa que eu acho pouco provável, acho que talvez deva pintar uma oferta pelo João Gomes. O Flamengo vai precisar também fazer caixa, ele vai, na construção orçamentária que eu ainda não vi como é que ficou para ano que vem, ele vai colocar ali a venda de jogadores também, tá? Então isso vai obrigar para que ele possa, para que a gente tenha que vender um ou outro jogador. Para que a gente não tenha que abrir mão de jogadores importantes, eu entendo que a saída do João Gomes, ela acaba sendo relativizada na medida que a gente tem agora com a vinda do Gerson, né, um jogador que chega para ser titular. Então, para mim, o ano começa com Thiago Maia de primeiro e o Gerson de segundo. Eu estou vendo alguns amigos falando assim, cara, o Gerson começou muito bem lá no Olympique de Marseille. E o Sampaoli adiantou o Gerson. O Gerson estava jogando na frente, Perrota. Ele não estava jogando como volante. Mas, para mim, ele volta, tanto
que o Thiago Maia já disponibilizou a camisa 8 para entregar ao Gerson. Para mim, ele não entra naquela linha de criação ali, ele não vai jogar na do Arrasca, não vai jogar na do Everton Ribeiro. Pode ser que um ou outro jogo, alguma particularidade, né, isso possa acontecer, mas ele vem para poder assumir a camisa 8 e jogar como segundo volante ali, na posição que hoje ela é entregue ao, né, nosso queridíssimo João Gomes, um jogador que eu defendo muito aqui, que eu gosto bastante, Perrota. E se o Flamengo vai se fortalecer ou não, eu acredito que sim. Por quê? Porque o Gerson tem muito mais bola do que o João Gomes. A gente perde um pouquinho, né, na questão de combate. O Gerson não é tão viril, só que o Gerson é mais experiente. E o Gerson tem uma coisa que o Flamengo perdeu, que a gente reclamava muito que o Diego não tem a capacidade de fazer. Aquele giro, aquela transição defesa-ataque, o Gerson faz como poucos, Perrotinho. E a gente sentiu muito isso. O Flamengo de hoje, né, ou o Flamengo de 2022, 2021, o Flamengo sentiu muito a perda do Gerson porque ele tinha essa capacidade ímpar de fazer essa transição defesa-ataque, de conseguir receber a bola e girar, né, sobre o adversário e conduzir a bola para que o Flamengo pudesse ganhar vantagem numérica com relação aos adversários. Então, isso retorna. Então, isso, para o meu ver, é muito positivo e ele fortalece o Flamengo, sim. Com relação à questão da defesa, que seus amigos te incomodam e perguntam tanto, Perrotinho, eu acho que é um conjunto. Pode ser que o Dorival também mude um pouco a forma de jogar. O Dorival não é aquele cara que que gosta de jogar no 4-3-3. Originalmente, o Dorival gosta muito de jogar no 4-1-4-1. A gente não sabe se isso vai acontecer para esse ano. Ele vai ter uma pré-temporada para trabalhar. Vamos ver como ele vai tentar organizar essas peças dentro de campo para que a gente possa mais à frente, Perrotinha, comentar, né, como as coisas ficarão. Para mim, Gerson chega para segundo volante, chega para ser titular absoluto. Muito bem, Alan. E vou além, vou fazer a pergunta também sobre isso. Quem vai ter a mamãe chorando com a chegada do Gerson? João Gomes, Vidal, Pulgar, Vitor Hugo. Quem vai ter a mamãe chorando mais aí? Eu acho que assim, todos vão chorar. O Vitor Hugo deve diminuir as oportunidades ali naquela posição, com a chegada do Gerson, porque o Gerson passa a ser a primeira opção. Se o João Gomes permanecer, ele passa a ser a segunda, e o Vidal cai para a terceira opção na posição. Tá? Aí o Pulgar também começa a chorar, porque ele vai ter um Thiago Maia para jogar naquela posição de primeiro. O João pode ser aproveitado ali como esse segundo, né, jogador para a posição, e o Pulgar pode vir a ser o terceiro. Então, para nós rubro-negros é maravilhoso, para o treinador também é maravilhoso, Perrota, porque você acaba tendo mais opções, você passa a ter um leque mais farto de opções e jogadores até com características diferentes. Você vai ter um João Gomes com uma pegada maior, né? Você vai ter um Vidal com mais experiência de poder administrar o meio de campo, tocar a bola, parar um pouco o jogo, aqueles jogos que você já está resolvido, está muito corrido, você vai conseguir colocar um Vidal no segundo tempo ali para, dar uma controlada no meio de campo, administrar, gerenciar mais a partida, porque ele tem esse know-how, ele tem essa capacidade. Não, você está precisando de um jogador mais combativo, um jogador para fortalecer o meio de campo, porque a gente está perdendo o meio de campo e precisa meio que equiparar o adversário. Você tem uma entrada do João Gomes, passa a ser uma excelente opção de banco para que você possa fortalecer, né, dar mais força ali ao meio de campo, ao sistema de contenção. Você tem o Pulgar, que a gente tem uma amostra muito curta do Pulgar, mas essa amostra curta já nos prova que talvez com a sequência, Perrotinho, o Pulgar pode ser um jogador muito importante, muito participativo, um jogador que tem uma boa estatura, tem um bom passe, né? Então, assim, eu acho que o Flamengo fica muito mais fortalecido para 2023 e no setor que é o coração da equipe, sejamos honestos.